boa noite, pessoal. Agora sim, estamos aqui ao vivo para te falar tudo sobre a área de investimentos do Bradesco. Inclusive, eu vou colocar aqui nos comentários fixado para a gente entender mais sobre o que é a área de investimentos do Bradesco, como que funciona e como você conseguir uma dessas vagas. Inclusive, o Bradesco está contratando especialista em investimentos. Então aqui a gente vai falar um pouco de como que funciona a estrutura do Bradesco, como que é a cultura do Bradesco e como faz para você se candidatar para conseguir uma dessas vagas e o que fazer dentro da área de investimentos. Então, todo mundo está chegando por aqui, uma galera, muito boa noite todo mundo. Quem tiver pergunta, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, pode fazer a pergunta que a gente vai iniciar aqui para falar tudo o que você precisa. Primeiro eu quero saber da onde que vocês são. Vocês são do Brasil todo, vocês estão mais concentrados em São Paulo, então coloca aqui nos comentários para eu saber, para a gente poder direcionar também a live do jeito certo. Então coloca aqui, pessoal, para a gente poder falar. Mas vamos lá, primeira coisa, a área de investimentos do Bradesco que está contratando bastante, contratando muitos profissionais e estão precisando de talentos. Hoje eu sei que tem muita gente que trabalha no banco e quer fazer a migração para a área de investimentos. Então tá lá como um gerente Prime, um gerente ali do Exclusive, quer ir para a área de investimentos, que também pode ser uma alternativa. Mas primeiro eu quero que você saiba sobre a cultura do banco. Por quê? Tem muita gente que fala, eu quero ser especialista em investimentos do Bradesco, na XP e tal, aonde tiver. Só o seguinte, a área de investimentos do Bradesco preza muito pela cultura. Tá? O que é essa cultura? É uma cultura de crescimento de cargo. Então você começa ali e você vai crescendo cada vez mais. Então quando você fizer uma entrevista no Bradesco, você tem que entender essa cultura. Você tem que entender que você quer galgar cargo a cargo. É dessa forma que você quer crescer. E não simplesmente ali, eu quero me tornar sócio da operação, eu quero fazer, enfim. Não, é diferente. Por quê? No Bradesco, a área de investimentos é um trabalho ali CLT. Logo, o seu final de semana vai ser mais tranquilo. Então, você que está buscando uma tranquilidade ali para um final de semana, é muito tranquilo. Vou dar um exemplo aqui. O Private Bank do Bradesco, quando você vai conversar com eles, de final de semana eles não atendem. Final de semana, feriado, ou seja, um Private Banker. Logo, você que pensa num banco onde você quer trabalhar de segunda a sexta, aonde acabou o seu horário de trabalho, assim fica tudo mais tranquilo, final de semana, o Bradesco ele acaba sendo uma boa opção para você. Diferente, por exemplo, da XP, que a gente vai falar sobre isso. Mas a XP já tem uma cultura que final de semana você tem que estar ativo lá. 18 horas, pessoal, olha torto ali se você começa a sair. Então é diferente ali uma cultura e da outra. Segundo ponto, mas então eu chegando lá, como que eu faço para crescer no Bradesco? Você vai ter ali um plano de carreira, aonde você vai evoluindo. Logo que você entra na área de investimentos do Bradesco, tem uma academia, né? Essa academia você vai treinar lá. Então você vai conseguir estudar mais, eles vão te passar tudo o que você precisa para ser um especialista de investimentos. Você vai ser desenvolvido lá. Logo, você vai pegar aspectos da cultura, principalmente se você vier de fora, de lá. E lembrando que metade das vagas que o Bradesco abriu para a área de investimentos vai ser para pessoas que estão fora do banco, tá? Então eles estão pegando pessoas novas para trazer cultura nova e as pessoas que já estão dentro do banco. E por quê? Porque muita coisa, quando a gente analisa a opinião dos diretores falando, então os diretores estão comentando sobre a área de investimentos. A gente vê investidores, que é muito importante, inclusive essa semana tem balanço do Bradesco, que lá eles vão comentar sobre a área de investimentos provavelmente. Há sim uma necessidade de mudança de cultura, há sim uma necessidade muito importante. Por quê? Porque o mercado está cada vez mais evoluindo e a gente vê que o Bradesco não quer ficar para trás. É exatamente por isso que eles estão investindo forte no Prime e estão investindo forte na área de investimentos, ampliando as contratações. E é aí que você tem uma baita de uma oportunidade de carreira, ok? Então isso aqui eu acho que é muito importante você ter como base. Dito isso, a gente viu como que é a cultura. É uma cultura de crescimento de carreira. É uma cultura ali onde 18 horas é o seu horário de trabalho e você vai ter outros a fazer. Você vai buscar outras coisas ali e não vai precisar se preocupar tanto, até pela cultura que eu vejo da área de investimentos e que eu vejo ali no Private Bank.
O Bradesco, ele é um banco de oportunidades. Então, os profissionais mais crus que a gente teve a oportunidade de ter aqui no PAP, a grande maioria foi para o Bradesco. Como assim cru? Sem experiência na área. Então, a gente tem casos de motorista de Uber que foi para o Bradesco. A gente tem casos de pessoas que estão muito tempo fora do mercado, com mais de 50 anos, foram para o Bradesco. Então, a gente tem alguns casos de pessoas que não tinham tanta experiência e foi. Por quê? Porque o Bradesco é o banco da oportunidade. Um private bank, por exemplo, do Bradesco, é muito mais fácil você entrar sem experiência do que do Itaú, do Santander. Logo, ele dá oportunidade para as pessoas mais jovens. Logo, numa entrevista, eles vão ficar perguntando muito sobre experiência, mas sim a sua pegada, a sua gana. Lembra, é um banco de carreira, é um banco que vai querer entender se você está afim do negócio, se você gosta da marca, se você se identifica. Logo, numa entrevista, tem que ficar muito claro isso. Eu quero ser Bradesco, eu admiro a cultura, é um banco já de muitos anos que eu acompanho, é um banco muito tradicional, é um banco que valoriza seus diretores, seus profissionais. Então você vai focar nisso. Você não pode entrar numa entrevista para um Bradesco do mesmo jeito que você entraria numa entrevista para a XP, porque é totalmente diferente a cultura. Você vai se apegar muito a esse crescimento. Outra coisa, aonde estão as vagas? Eu vou compartilhar, inclusive aqui no Unibanco, acabando a live, aonde você se candidata para as vagas. Então o Bradesco disponibilizou um link para você poder se candidatar. E aí você vai ter que ter a certificação CEA, tá? Eu tenho o CPA 20, pelo menos os que eu estou vendo estão indo com CEA, ok? Os últimos nossos contratados, que são os alunos do PAP que chegaram lá na área de investimentos, esses últimos, tem CEA, tá? Então busque o CEA. Você que já tem o CEA, você já sai na frente. Mas lembrando que quando chegar a hora da entrevista, você vai precisar ir além do CEA. E aí o Bradesco ele tem algumas etapas diferentes ali quando você vai fazer uma entrevista, tá? Primeira coisa, é muito importante uma conversa com o gestor. Logo quando você for começar ali, antes de uma dinâmica, então logo depois tem a dinâmica, mas antes tem um bate-papo. Nesse bate-papo realmente é para entender a cultura. Lembra que eu falei da cultura? É aí que ele vai identificar quais são os seus pensamentos, o que você busca, se você conhece o Bradesco ou não, se você está afim do negócio ou não. Então essa primeira conversa inicial é para o gestor te validar para a vaga. Ele fala, caramba, vale a pena apostar nele. Ele não fala da parte técnica, não faz abordagem comercial, ele simplesmente vai falar desta forma. Passou dessa etapa de cultura, que é uma conversa inicial com o gestor, você vai para uma dinâmica. Nessa dinâmica a gente separa a parte comercial e a parte técnica. Parte comercial é abordagem. Vai ter ali na entrevista retenção. Então você vai simular uma retenção de previdência. Por quê? O Bradesco é um banco que tem muita previdência e ele é muito atacado pelo mercado. Logo, você vai ter que simular na hora, provavelmente, como um cliente. Imagina só a situação. Um cliente tem um amigo que foi para XP e ele está querendo fazer a portabilidade da previdência dele. Como que você vai agir nesse caso para reter esse cliente? Então logo você já é impactado por retenção. Prospecção não vai ter tanto, porque o Bradesco é um banco que tem muito cliente. Ele está muito mais focado em você atender os clientes que estão lá dentro, atender muito bem. Logo eles vão focar muito na entrevista em prospecção, diferente lá do AAA, que a gente vai falar durante a semana, que lá tem aspecto prospecção, assim como a XP, prospecção vai ser um lado muito forte. No Bradesco não, o Bradesco vai focar muito em retenção e montagem de portfólio. Então vai ter um case lá, onde você vai ter que entender, você vai ter que montar um portfólio na prática. E aí ele vai dar o caso ali. Ele vai falar, é um cliente que tem 40 anos, que tem um filho, que quer se aposentar com tanto, tem uma renda de tal, já tem tanto de dinheiro, quer investir tanto. Ele vai passar o case, aí você tem que montar esse case. Então, primeira coisa, eu sempre compartilho a carta de investimento do Bradesco. E aí eu vou compartilhar com vocês também. Nessa carta de investimentos tem ali a montagem de um portfólio pela área recomendada do Bradesco, aonde vai ter as seguintes classes, que eu acho que é importante. Você tem que saber explicar o DI, que está ligado à reserva de emergência e reserva de oportunidade. Então, reserva de emergência é aquele valor, caso você passe por uma emergência, o nome já fala,
E reserva de oportunidade é para um cenário mais positivo de oportunidade. Como assim? Tem uma parte que é uma carteira pré-fixada. Pré-fixada eu garanto uma taxa e aí quanto maior a taxa eu garantir, melhor. Só que as taxas futuras caíram bastante e não faz muito sentido. Então eu posso pegar o seguinte, ó, eu vou deixar esse valor aqui em pós-fixado, porque se esse pré-fixado, esses juros voltarem a subir, eu compro o pré-fixado. Tá? Então é uma reserva de oportunidade que pode ser feita. Então você tem que saber explicar o pós, explicar o pré, explicar inflação também é importante. O que é inflação, pessoal? É o seu juros real, que é muito importante, o Bradesco recomenda isso na carteira. E você precisa saber explicar isso, que é você ganhar uma taxa de juros real mais a inflação. Então você se protege. Taxa real eu coloco isso realmente no meu bolso. Isso que é taxa real. Porque você vai ter a valorização da inflação. Então imagina num cenário que o governo ele deixe de pagar as contas, ele comece a atrasar, gere déficit, o que vai acontecer? Ele vai causar um impacto no Brasil. E a tendência nesse caso são os juros subirem. Se ele estimular muito a economia, gastar muito, pode gerar inflação. Então você vai estar protegido, porque você vai receber toda a inflação no período, mais uma taxa de juros, que pode ser 5%, 6%, 7%. Então você precisa saber explicar inflação. Multimercado. O Bradesco sempre recomenda 3, 4 multimercados. E aí você precisa entender quais são as características do multimercado. Então é muito comum o gestor perguntar sobre o tipo de multimercado. Vai falar, isso aqui é um long short, isso aqui é um long buys. Então você precisa entender qual tipo de estratégia que tem o multimercado, porque ele pode querer aprofundar isso. Inclusive já fiz alguns vídeos mostrando quais perguntas que podem ser feitas e como responder. Então vai ser esse tipo de pergunta focado em estratégia do multimercado, ok? E aí vale a pena, no CEA mesmo já fala um pouco sobre esses tipos de ativos, mas na carteira recomendada do Bradesco vai ter o que eles recomendam de fato com o multimercado, vale a pena estudar esta lâmina. Dito do multimercado, a gente tem os fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários e ações. E aí em ações tem lá algumas opções. Ou você pode pegar uma carteira recomendada da Ágora. Então você precisa explicar o que é a Ágora. A Ágora é corretora do Bradesco. Então se você chegar, eu quero trabalhar na área de investimentos do Bradesco e não saber o que é a Ágora, fica ruim. Então a Ágora é a corretora do Bradesco, que faz as operações de bolsa. Então imagina que você quer comprar ações, você vai utilizar a Ágora para fazer a compra dessas ações. E aí você faz ali uma carteira top 5, uma carteira top 10. Ou pode ser via fundos de ações, ou então ETFs, ou até mesmo um COI. São essas opções para você atuar em bolsa. Pode ser que ele peça para você identificar cada um deles. Para quem que é cada um deles? Então vou dar um exemplo. O fundo de ações, ele é mais focado no cliente que não tem tempo, porque ele delega a gestão das ações para alguém experiente que vai tomar as decisões de qual ação ele vai colocar na carteira. Então esse é um ponto. Fundo de ação. Segundo, carteira top 5, carteira top 10 é recomendado para o cliente que tem mais tempo para ele poder analisar, para ele poder tomar decisão. Porque lembra, você como especialista e o próprio trader da corretora, ele não pode, ele não vai tomar a decisão pelo cliente. A decisão final é sempre do cliente. Então você precisa explicar a carteira top 10, por que escolher cada uma dessas ações e aí sim vem a tomada de decisão. Então você vai explicar ali uma carteira top 10. ETF vai simplesmente seguir o índice, então vai seguir, por exemplo, o índice Ibovespa. Ele é recomendado também para quem está iniciando em bolsa, que não tem que tomar muita decisão, ele vai simplesmente replicar. E o COI, que é uma alternativa importante, inclusive você que quer trabalhar como assessor, é importante entender o COI, entender como rebater o COI. Por quê? O COI ficou muito queimado, assim como a Previdência ficou queimada no passado, hoje o produto queimado é o COI. Logo, você precisa quebrar a objeção quando falar em COI. E aí, uma das objeções é, por que eu vou ofertar o COI? Por que você está me ofertando o COI? Primeiro, quem vende COI vende muitas vezes de uma forma errada. E principalmente para quem tem rebate. O que é o rebate? Para quem tem uma taxa, por exemplo, um assessor que ganha em cima de taxas. Porque um COI é um produto feito em tesouraria. O que acontece? A tesouraria do banco, ou seja, a parte ali que cuida das taxas do banco, para deixar mais claro,
eles montam uma estratégia, uma estrutura de COI. E nisso eles já colocam o ganho do banco, que é o chamado spread. Essa taxa, o assessor já ganha na cabeça, ou seja, ele já ganha no início, diferente de um fundo que o assessor ganharia ali de taxa ADM mês a mês. Logo, o assessor, quando ele é conflitado, ele coloca muito COI na carteira. Então, é comum casos de o cliente ter 20, 30, 40, 50% da carteira em um COI porque o assessor já queria um ganho rápido e travou a operação do cliente. Então, o COI foi queimado por conta disso, por vender errado. Assim como a gente fala que Previdência foi vendido muito errado no passado. Então, o COI é para o cliente que quer se expor à bolsa, porém não quer ter o risco de perder a rentabilidade da sua carteira. Ele não quer ter oscilação, então ele não quer colocar 100 mil e virar 80 mil. Ele não quer. Mas ele quer aplicar em bolsa. Então, para que serve o COI? Para que ele corra risco de bolsa. Se a bolsa subir, ele ganha uma porcentagem. Então, vamos supor que se a bolsa subir 40%, ele ganha 20%, que é uma trava. Mas se cair, ele tem o capital protegido e às vezes até tem ali a remuneração da inflação, pelo menos para não perder o poder de compra. Logo, tem cliente que tem um perfil de COI de fato, mas é 5% da carteira, 10% da carteira, e é um ativo importante para o banco porque tem perfil de cliente que vai buscar isso, cliente que vai querer entrar em bolsa, mas não quer perder. Ele quer entrar em bolsa, então é importante você explicar isso. E por fim, muito importante, você que quer ser Bradesco, você precisa colocar o VGBL, na sua apresentação. Então imagina que você foi lá, apresentou, montou a carteira e não falou de VGBL. É pênalti. Por quê? Porque o banco é muito conhecido por previdência, que a gente fala previdência, seguro de vida e o seguro em geral. A seguradora do banco é muito forte, é a seguradora mais forte que tem no mercado. Logo, você precisa falar de previdência, tá no discurso. E aí você vai falar, quando você montar a carteira, você vai montar um plano de aposentadoria falando do VGBL. E aí você precisa listar as características do VGBL, que é um VGBL é focado no longo prazo, ele tem uma estratégia tributária muito bom, um ganho tributário muito bom. Por quê? Você coloca um VGBL, tabela regressiva, você vai pagar somente 10% de imposto e pagar somente no resgate. Então imagina que você vai ficar 3 anos no investimento e você vai pagar o imposto só daqui 30 anos e vai pagar somente 10% sobre o lucro. Ou seja, em termos de eficiência tributária, ele é o melhor. Segundo ponto, você pode mudar a estratégia a qualquer momento. Você está num fundo arrojado, mas você acha que o cenário é mais conservador, porque a bolsa está alta, os juros estão altos, então eu quero me proteger. E aí você sai de uma previdência mais arrojada para uma mais conservadora. E você não tem nenhum pênalti por isso. Imagina qualquer outro tipo de investimento você precisaria resgatar e reaplicar. Você está num fundo de ações normal, você precisaria resgatar e aplicar no CDB. Então você pagaria imposto. Na previdência não. Além de você não pagar esse imposto nessa portabilidade ou nessa transferência, você consegue mudar a estratégia até de banco. Então mudança de banco é portabilidade, mudança de estratégia dentro do próprio banco é transferência. Então esse é um ponto importante para destacar. Além, é claro, da questão sucessória, por ser ali um instrumento muito importante de sucessão, que é o beneficiário recebe os recursos em até 30 dias na conta. E o próprio cliente já coloca ali os beneficiários. É claro que não pode ferir a parte necessária da herança. Então, imagina que eu tenho esposa e eu falo, não, quero colocar 100% da minha previdência para o meu filho e é 100% do que eu tenho. Eu tenho só a previdência e vou direcionar tudo para o filho. Não pode, que você vai ferir a parte necessária que é a esposa. Estou dando um exemplo aqui, mas é importante sempre respeitar essa parte necessária. Então você vai precisar explicar isso. Quais são os benefícios do VGBL? Você sabendo falar o que eu falei aqui, simplesmente você sabendo explicar pós, pré, inflação, VGBL, COI, ações, você já sai na frente. A sua chance de mandar muito bem a entrevista é muito alta, falando exatamente o que eu falei aqui. Ou seja, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Segunda coisa, cenário econômico. Então vai ter uma pergunta lá sobre dólar, sobre taxa Selic. Quanto que você espera que vai a taxa Selic para o ano que vem? E aí você vai precisar ver cenário.
Então eu recomendo ver o meu Morning Call. Todo dia eu faço um Morning Call de 10 minutos, onde eu sempre te atualizo. Se chama Café com Fábio Lousada, tá lá no Spotify. E aí você vendo isso todo dia, você vai conseguir mandar muito bem essa parte do cenário econômico. Então, respondendo essa pergunta da Selic, é o seguinte. Selic, você precisa saber quanto que está. Então, Selic está em 12,25, deve fechar esse ano em 11,75 e para o ano que vem, a expectativa inicial era chegar a 9%. Porém, com a taxa de juros alta nos Estados Unidos e com a preocupação fiscal no Brasil, esses juros devem ficar acima de 10% no próximo ano. Logo, a Selic deve cair de 12,25% para 10%. Deve ficar acima de 2 dígitos, ok? Então, essa vai ser a resposta para você entender esse cenário. Então, eu estou te dando a resposta hoje, mas amanhã pode mudar. Por isso que é importante assistir um Morning Call. Pode ser o meu, mas tem tantos ligados no mercado que você pode assistir também. Mas o meu é 10 minutos, então coloca lá que fica tranquilo. Eu mostro o gráfico até para ficar mais didático. Eu gosto de trazer a parte didática para você poder usar no seu dia a dia, tá bom? Então vai ter pergunta de cenário econômico que pode falar sobre taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos, pode falar de dólar, pode falar de alguma questão tributária. Então ele vai sempre pegar o hype do momento e vai entender se você assiste o Morning Call ou não. Importante, você que quer atuar como especialista em investimentos, aí seja de qualquer instituição, você precisa gostar de ver Morning Call. Você precisa gostar de se atualizar de investimentos. Imagina, você vai falar de investimentos o dia todo. Qualquer cliente que você falar o dia todo, você vai ter que falar cenário econômico com ele e vai ter que montar um portfólio para ele. Então imagina você não gostar de investimentos, vai ficar frustrado. Então você precisa gostar de investimentos. Esse eu acho que é um dos pontos principais. Se você gostar, você vai se dar muito bem na área, eu tenho certeza, porque você vai conseguir conduzir a conversa com qualquer cliente. E aí havia uma pergunta ali para você que pode aparecer na dinâmica, é como que você atende esse cliente? Então tem um cliente X, como que você atenderia esse cliente? Como você conduziria uma conversa com esse cliente? E aí eu vou dar para vocês o passo a passo de uma conversa estruturada. É técnica, tá? É uma técnica de abordagem comercial. Então, você vai criar uma abordagem com o cliente começando sempre pela pauta. Cliente e investidor, ele tem tempo. Então, você precisa ter uma pauta com ele, que é nada mais que combinar o jogo. Falar assim, cliente, seguinte, a gente vai conversar por 30 minutos. Nos primeiros 5 minutos eu vou te falar, te atualizar sobre o cenário econômico, depois vou fazer algumas perguntas para entender melhor o seu perfil e a partir dessas respostas eu vou montar um portfólio para você. Você tem esse tempo? Nota que combinamos o jogo. E por que isso? Porque o cliente muitas vezes ele é ocupado, um cliente investidor é muito ocupado. E se você não der o horário para ele, ele vai ficar olhando no relógio, porque às vezes ele tem um compromisso. Se você já combina que você tem 30 minutos com ele, ele vai falar, tá bom, 5 horas eu estou saindo, 5 horas. Então vamos falar agora, aqui tem uns 30 minutos tranquilo. Então a primeira coisa, e você vai falar isso da entrevista, é eu combino a pauta com o cliente. Combinando a pauta, eu vou falar de cenário econômico, aí eu posso falar de Brasil, Estados Unidos, Europa, China, posso fazer ali um bem bolado. Inclusive o banco, o Bradesco, ele tem todos os dias atualizações, que é o Morning Call que você vai ver no Economia em Dia. Então anota aí, economiaemdia.com.br, que é o site de economia do Bradesco. Todo dia tem um relatório do Bradesco que você pode usar como um balizador para você falar de cenário. Depois de falar de cenário, vou fazer algumas perguntas para entender melhor o perfil do investidor. E aí, você vai fazer perguntas abertas, perguntas para se conectar, para aprender mais desse investidor. Então, você vai fazer perguntas sobre capacidade desse cliente de investimento, quanto que ele consegue investir por mês. Uma pergunta aberta que funciona muito é: o que o senhor tem aqui com a gente representa quanto do seu patrimônio total? Você está fazendo a seguinte pergunta: quanto que você tem de investimentos? Mas de uma forma aonde ele fica tranquilo para falar. Eu tenho 20% no Bradesco. Aí, você sabe que ele tem 80% em outro banco. Sem precisar perguntar quanto você tem de investimento no mercado. Então é uma forma ali sutil de o cliente responder. Então dificilmente ele não responde essa pergunta e você mata a charada ali se ele tem mais recurso fora. Então você vai fazer alguns exemplos na entrevista que você vai impactar ali com toda certeza o gestor. Fala, caramba, conversa estruturada, eu nunca vi isso. Porque quando o gestor pergunta como que você abordaria um cliente, muita gente já vai com toda a sede ao pote. Você não, você vai montar uma conversa estruturada. E ser comercial, pessoal, é isso. Ser comercial é mais do que entender só de gatilhos mentais.
É entender o cliente, fazer pergunta aberta, se conectar, escutativa com o cliente. Isso que é ser comercial. Eu lembro que os melhores comerciais que eu tive na minha vida, que estavam comigo em áreas de investimentos, muitos eram tímidos. Muita gente confunde, não. O comercial é aquele cara que não é tímido, aquele que se joga. Não. Comercial é que tem uma boa abordagem, conhece do produto e conhece do cliente. E aí, para finalizar a parte de abordagem do cliente, você vai para a parte de recomendação. E a parte de recomendação, pessoal, citem perfil do investidor. Isso é pênalti também, você não falar de perfil. Então você fala, como você me falou que você é um perfil arrojado, você responde isso, tá? O perfil arrojado, porque você vai sempre conectar 3 coisas, anota aí. Cenário econômico, perfil do cliente e produto. Porque cada investimento, cada alocação que você fizer para o cliente, você vai ter que explicar esses 3 pontos. Então é o seguinte, senhor cliente, estou te recomendando 15% em CDB, porque o seu perfil é conservador. O CDB é um título que tem liquidez diária e é um título conservador que vai remunerar o CDI. E então falamos aqui, ó, de perfil do cliente, tipo de produto e o cenário. E o cenário é de taxa de juros alta. Então vamos aproveitar esses juros altos. Então falei de cenário, juros altos, falei do produto que é o CDB e falei do perfil do cliente. Clientes estão aplicando 5% em ações. Aí você explica o que é ações, tipo de produto, reforça o perfil e fala do cenário. Porque o cenário agora é que a bolsa está barata, então tem oportunidades de investimentos em ações. Com os juros caindo, tem oportunidades de investimento em ações. Você vai precisar saber explicar cada um deles. Então, cada recomendação é feita dessa forma, sempre conectando esses 3. Com isso, pessoal, não tem como você não passar numa entrevista. Não tem, porque a gente falou de abordagem comercial, mostrando como que conduz uma conversa com o cliente e falamos da parte técnica, que é entender de cenário e portfólio do cliente. Então, simples assim, cenário econômico você precisa ver todos os dias, estudar os produtos de investimentos, como que funcionam, para você saber o que é ações, pré-fixado, DI, por aí vai. E perfil do cliente. Ser especialista é cuidar desses 3, somente desses 3. Cuidar do cliente, entender o produto, entender de cenário. É só isso, porque você vai, de acordo com o cenário, vai indicar os produtos para o perfil do cliente. É simplesmente isso. Pessoas às vezes complicam muito, especialista, tem que investir no exterior, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Isso é o que faz ser um especialista, é passar por essas 3 vertentes, tá? E exatamente por isso que o nosso MBA, por exemplo, o PAAP, que é o MBA para especialista, toda segunda-feira a gente fala de cenário econômico. Toda segunda-feira, atualiza. Aí a gente tem o Gerson, que toca o Morning Call do BTG Pactual, o Motinha, que toca o Morning Call ali da Genial, por exemplo. De terça-feira é abordagem comercial. Essa conversa que eu fiz estruturada para vocês é o que os alunos treinam toda semana. Então, toda terça-feira, a Vanessa Dermedian, que é inclusive a criadora desse método, e ela ajudou a implementar o Mais no Itaú. Então, ela que trouxe essa conversa do Mais para o Itaú, que é a parte de abordagem do Itaú, abordagem no Safra, no Citi, na HSBC, ela que trouxe. Então, toda terça-feira ela vai lá, abordagem comercial. E toda quarta-feira, os nossos alunos montam um portfólio. Então, eles abrem uma plataforma. E aí, dentro dessa plataforma Smart Brain, eles montam um portfólio toda quarta-feira. Como que é um portfólio com perfil arrojado, moderado, do banco X, da corretora Y. Então você treina muito isso. Você que não está no MBA, não tem problema, é treinar esses 3. Treina abordagem, treina montar portfólio e treina falar de cenário. Com esses 3, não tem como você se reprovar na entrevista, ok? Então, acabando aqui, eu vou subir para vocês aqui no perfil. Eu vou subir a carta recomendada do Bradesco para você estudar e entender os produtos do Bradesco e aonde você se candidata. Você que já tem o CEA, vai para cima. Você que ainda não tem o CEA, já marca a entrevista. A gente tem o curso que é muito barato, aqui é R$ 109,90 por mês, então já vai lá. Dá para você fazer ainda esse ano, então corre para fazer esse ano aqui e tira da frente. E aí, quem sabe você consegue entrar com o CPA 20 com a prova marcada de CEA. Então, numa entrevista, você vai falar, tenho o CPA 20, mas vou fazer o CEA tal dia. E aí, sua chance de entrar aumenta. Tanto é que os bancos contratam sim CPA 20, tá? Na área de investimentos. Eles têm uma porcentagem que eles podem, pela Ambima, ter de CPA 20. Só que
o que vai acontecer? Será que eles vão querer gastar essa porcentagem com você? Por isso você precisa se destacar. Então, você com CPA 20, com a prova marcada para o CEA, mais que manda bem no comercial, sabe falar a parte técnica, como eu falei, montagem de portfólio, sabe falar de cenário, eles vão falar, pô, vale a pena, vamos trazer ele como CPA 20, ele busca o CEA aqui dentro. Então, tem como, tá? Então, você que tem CPA 20, já busca o CEA, você que tem CEA, já sai na frente. E aí, o cara com CPA 20 muito bom, ele quebra a governança, tá? Ele consegue, sim, quebrar a governança, mas lembra, CEA já no esquema, já agendado ali para você conseguir entrar no banco. Até porque quando você estiver na academia ali iniciando, que são os primeiros passos dentro da área de investimentos, aí você tira o CEA, aí você vai para cima, então já deixa ali tudo agendado, tá? Que mais? Networking. Networking, ele é muito importante, pessoal. Por quê? Para eu conseguir uma dessas entrevistas, eu preciso me conectar com as pessoas da área. Não é simplesmente só me candidatar. Não é. Eu me candidato lá e vão ligar. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode acontecer. Mas você precisa ser lembrado. E aonde que é o principal lugar para você ser lembrado? LinkedIn. Então no LinkedIn você vai procurar especialistas de investimentos do Bradesco. E aí eu recomendo, escreve lá especialista de investimentos do Bradesco e escreve PAAP. P-A-A-P. Por quê? Lá são especialistas de investimentos do Bradesco que são ou foram do nosso MBA. Logo, eles já têm ali uma pegada de querer compartilhar, de querer ajudar. Então, você vai ser muito bem recebido. Então, marquem lá, procurem PAAP, especialista de investimentos do Bradesco. E chamem para conversar. Porque você vai entender se tá... Às vezes tem uma vaga ali que você está olhando, só que já é uma vaga que está preenchida. E alguém lá dentro vai falar, ó, essa aqui já está preenchida, mas tem uma outra vaga no estado X que vale a pena para você. Por exemplo, a Lara, ela trabalhava na Sicredi em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e tinha uma vaga em São Paulo, fez a migração. Ela falou, puta, vou para São Paulo, uma oportunidade. Então, você conversando com as pessoas do Bradesco, você consegue entender oportunidades, você é lembrado. Então, para isso, o LinkedIn é fundamental. Seja para você gerar conteúdo no LinkedIn, seja para você prospectar, conversar com pessoas no LinkedIn. Como eu falei, procura alguém com PAAP que ele vai ser muito solícito com você. Aí marca um café, marca uma conversa por telefone, eles vão querer ajudar com toda certeza. Aí eles vão te dar um caminho interno, que é qual lugar está contratando, porque assim, tem o site, tem as vagas que eu vou mandar, mas a gente sabe que tem vaga ali que já está a carta marcada, e tem vaga ali que está mais difícil trazer alguém. Sempre tem isso, em qualquer banco, em qualquer instituição. E aí você vai conseguir entender aonde estão contratando mais, ok? Que mais? Faculdade completa, sim, Gaúcho, vai precisar da faculdade completa. Se você tiver um tecnólogo, aí sim, aí você você já começa a fazer uma pós-graduação, que aí sim você consegue também acessar uma dessas vagas. Então, uma graduação completa, bacharel, ou um tecnólogo com uma pós, você iniciando uma pós, também é aceito. Vamos ver o que tem de pergunta aqui, se tem alguma coisa. Ainda não está aparecendo aqui, mas vejo que o pessoal está perguntando aqui. Aqui, irmão. O pessoal está perguntando, então vamos lá. Em relação à faculdade, a governança vai focar muito em você já ter a faculdade completa. Mas como eu falei, imagina que eu estou no último ano. Aconteceu comigo, inclusive, no Santander. Quando eu entrei no Santander, exigia a faculdade completa, mas eu estava no último ano, então eu consegui entrar no banco. Lembra, para quebrar uma governança, seja entrar com CPA 20, seja não ter a faculdade completa, estar no último ano, você precisa que o banco aposte em você. Porque é estatística, né? O banco vai pegar a estatística e falar, a gente tem tantos CEAs aqui, a gente tem tantas pessoas com faculdade aqui, e aí você vai ser uma estatística. Para isso, eles têm que apostar em você e acreditar, porque tem pessoas com CEA e pessoas com faculdade completa, você vai precisar superá-las durante a entrevista. Mas o caminho que eu dei aqui você supera com certeza, porque poucos vão estar preparados dessa forma. Eles vão ser pegos numa retenção, vão ser pegos ali numa abordagem com o cliente, vão ser pegos ali com um cenário econômico ou com uma montagem de um portfólio. Ok? Então, pessoal, seguinte, ó, estamos aqui com 100 pessoas, então muito legal aqui a interação de vocês. Eu dei o caminho das pedras aqui para você entrar na área de investimentos do Bradesco, como que você vai se preparar para uma entrevista. Então é muito importante você seguir esses passos. Acompanha aqui já, sai daqui. Eu já vou subir nos stories saindo daqui aonde você se candidata.
E também, além de onde você se candidata, que mais? O LinkedIn, ali de especialistas, que eu acho legal também compartilhar, especialistas do Bradesco que são PAP, então vou colocar lá também, para vocês poderem ter esse acesso. Então, saiam daqui, já se candidata, vai para cima e tira as dúvidas com a gente. Tem um time aqui completo, tem um time de consultores, inclusive. Então, faz o seguinte, dentro do site do Unibanco, tem ali os consultores. Você vai chamar um dos nossos consultores e falar como que funciona as vagas no Bradesco, que ele vai te ajudar também a você entender mais. Então, saindo daqui no site do Unibanco, você vai lá e chama um dos consultores que ele vai te ajudar a você entender mais sobre o Bradesco e tirar as dúvidas que pode ser a sua, né? A sua às vezes é muito específica, que não dá para falar aqui na live, a gente te ajuda a tirar. Eu, Ronaldo Cerqueira, a gente ajuda vocês com toda certeza. Então a gente tem um time aqui preparado para isso. Então é isso, pessoal. Aqui é 30 minutos de conversa, direto ao ponto, tudo que você precisa saber. Amanhã a gente vai falar de outros, vamos falar de Itaú, de Santander, BTG e XP. Então amanhã, 20 horas, eu espero vocês. Tamo junto e fique esperto nos stories aqui, hein? Vou subir. Tchau, tchau!